Se eu não me engano, o irmão Ricardo citou Gálatas, acho, quando ele fez a pergunta ali no áudio, né? E eu vou responder assim, ó, meu pensamento, e respeito quem pensar diferente, tá? Primeira coisa, eu não creio que existe herança na carne, tá? Então, vou ser bem direto, bem objetivo, eu não creio que há herança na carne. Eu creio que sim, vai haver um povo glorificado, que vai reinar e vai sacerdotar no milênio, e eu creio que vai haver nações sobre quem o povo glorificado vai reinar. Então, só para deixar claro, eu creio que existe um rei, eu creio que existem o governo, né, que são os que receberam um corpo glorificado, eu creio que vai haver um povo, que vai haver um território, tudo isso eu creio, tá? Agora, vamos ser sinceros, eu não creio em herança na carne. E eu não creio que a Jerusalém de baixo será livre no milênio. Cadê o texto bíblico que fala isso? Não tem. Eu vou fazer que nem Israel, desafio vocês a procurar na Bíblia onde tem um texto bíblico falando que a Jerusalém de baixo será livre, ou um texto bíblico que mostre claramente que há herança para os filhos da carne, para aqueles que estão debaixo da lei. Não tem. Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, vamos começar por Gálatas, que é o texto que o irmão Ricardo apresentou, né? É um dos textos, eles também citou Ezequiel, né? E deixando claro que aqui, ó, eu gosto demais do irmão Ricardo, tá? Eu tô só falando de argumentação, tá? Do contexto, tá? Gálatas é bem claro, tá? Se vocês quiserem botar o texto na tela, eu posso até botar aqui. Para quem fala que tudo é literal, você vai ver que até Jesus, Paulo, Pedro, eles usam muita alegoria, tá? Então, olha só, as pessoas criticam a gente por alegorizar as coisas, mas olha o que Paulo tá falando aqui, ó. Abraão teve 2 filhos, Gálatas 4:22. Abraão teve 2 filhos, de uma mulher escrava e outra da livre. Mas a da escrava nasceu segundo a carne, a da livre mediante a promessa. Estas duas são alegorias. Olha só para quem diz que é só literal a Bíblia, né? Paulo trata de alegoria aqui, e aí ele é um herege por isso? Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Essas duas mulheres são alegorias, porque essas duas mulheres representam as duas alianças. Uma está falando do Sinai, que é Agar, que gera filhos para a escravidão, ligada ao Monte Sinai, e a outra aponta para que está ligada a Jerusalém de Baixo, que é escrava com seus filhos. Então, assim, ó, o que está sendo dito ali em Gálatas? Uma coisa que todos nós conhecemos, né? Todos que estão aqui, os que estão na live assistindo também, né? Todos nós entendemos Gálatas, eu acho que eu não preciso explicar muito. Está falando de duas descendências, uma apontando para Jerusalém de Baixo, que é escrava, e outra apontando para livre, que é a do alto, que são os filhos da promessa, pela fé. O que é dito ali? Que a Jerusalém de Baixo ela vai ser livre em algum momento? Eu não vejo isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Ali está dizendo, lança fora a escrava, porque ela não herdará com a livre. Quando que será a herança da livre, gente? Está apontando para o milênio. O milênio é o momento da herança. Tá? Tu pode ler lá, por exemplo, se você botar em Apocalipse 21, o verso 7. Está falando da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, verso 7. Lá vai dizer assim, ó, o vencedor, ou o que vencer, herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus e eles serão meu filho. Você vê que ele está falando que os que vencerem, quem são os vencedores? É só ler lá os primeiros 3 capítulos da Bíblia, são as 7 igrejas. Ao que vencer, dar-lhe tal, né? Que receba o nome da Nova Jerusalém que desce do céu, e muitas outras promessas. Ele está dizendo assim, ó, ao que vencer vai herdar essas coisas. A herança, na Bíblia, toda a herança é para aqueles que estão debaixo da promessa, não é para aqueles que são escravos. Pelo contrário, quando a gente vai falar de Abraão, você vai ver muitos textos. Eu vou ler alguns para vocês. Romanos, pode botar ali, Israel, Romanos 4, verso 13. 4, verso 13. Olha o que diz ali sobre herança, sobre herdar. Romanos 4, 13 diz assim, ó, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Ó, Tiago, gente... mundo não é terra? Mundo é céu? Vamos lá. A herança de Abraão e para os seus herdeiros. A promessa... Lembra que é dito, os mansos herdarão a terra? Né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Gente, a promessa para a igreja é de herdar a terra. Nós somos descendentes de Abraão. A Bíblia diz assim, os que estão em Cristo, esses são descendentes de Abraão. É a Bíblia que está falando isso. Aí eu pergunto para vocês, aonde que tem herança para quem está na carne?
Não tem. Aqui está dizendo assim, ó, Romanos, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de herdar o mundo, e sim mediante a justiça pela fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Gente, quando vocês estão apontando para Ezequiel, dizendo que as nações vão herdar, quando vocês estão aqui dizendo em Ezequiel que as 12 tribos, segundo a carne, né, segundo a lei, vão herdar, vocês estão fazendo o que Romanos está dizendo aqui, vocês estão anulando e cancelando a promessa de Deus. Tá? E é interessante, né, Tiago? Não tem muito... assim, não, porque vocês estão anulando os 8 capítulos de Ezequiel, mas o que adianta se vocês estão anulando vários livros da Bíblia? Anula Hebreus, anula Romanos, anula Hebreus, Gálatas, Romanos, anula todo o Novo Testamento. Você entende? Ou seja, eu acho que primeiro você tem que olhar para o que está dizendo no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, dos outros, Jesus, e depois você aplica, porque você não vai ver no Novo Testamento libertação de Agar, não existe. Você não vai ver promessa para a carne, não existe. Você não vai ver nada disso. Mas você vê os apóstolos pegando aquilo que estava escrito literal e aplicando. Eu estou falando de herança para a igreja? Sim, eu estou falando de herança para a igreja. Por quê? Porque não existe herança para povo na carne. Tá? Então vamos deixar claro isso. Não existe na Bíblia herança para o povo da carne. Quando a gente olha para a palavra de Deus, as pessoas, eu já vi as pessoas argumentando, não, mas a Jerusalém de baixo, ela é escrava agora, mas no milênio ela vai ser livre. Assim, ó, não existe isso. Isso é uma teoria, uma conjectura, mas não é Bíblia. Tá? Por quê? Gente, a liberdade na Bíblia, ela está condicionada à ressurreição dos mortos. Exatamente. Então, vamos lá. Quando que o povo se tornou escravo quando que o homem se tornou escravo? Quando o pecado entrou no mundo lá em Adão. E a morte entrou no mundo. Quando que o homem vai se tornar livre? Quando houver a primeira ressurreição dos mortos. Aqueles que forem arrebatados ou aqueles que participarem da ressurreição, esses vão receber um corpo glorificado. Esses vão reinar com Cristo no milênio. Então, ali nós temos o que está falando de liberdade. Como é que um povo na carne, que não ressuscitou, que entra no milênio com vida, que ainda vai estar debaixo de pecado, como é que um povo na carne pode ser considerado livre se ele ainda está sujeito ao pecado? Não existe isso, gente. Não existe isso. Então, vamos deixar claro, a herança é para quem é livre. E a liberdade está condicionada à ressurreição dos mortos, para aqueles que vão entrar com o corpo ressurreto, glorificado, e que vão ser reis e sacerdotes e vão reinar com Cristo. E, para deixar claro, minha opinião, tá? Talvez a gente fale ou não depois, não existe 2 sacerdócios no milênio. Tá? A Bíblia só vai falar de um sacerdócio, que são aqueles que ressuscitam para reinar e sacerdotar com Cristo. Além disso, é invenção. Então, basicamente, esse é meu posicionamento.